Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo bonzão no coração? Gente, mais um episódio do Bigode de Newton, esse bigode maravilhoso que você adora, seu podcast diário, semanal, mensal não, né? Tem que ser diário, ver os cortes, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo, a gente consegue divulgar o conhecimento, a tecnologia, o cotidiano, então por isso que eu sempre espero você aqui, curtindo, compartilhando e comentando, gente. A gente adora ler os comentários. É muito gratificante para a gente ver esse feedback que vocês dão para a gente. E hoje, pessoal, estou aqui com um grande profissional, um grande atleta, vocês já vão ver essa pessoa magnífica, que é o Breno Santos. Ele é formado em Educação Física, tem nível 2 da World Athletics, especialista em corrida de rua, proprietário da BS Run e treinador da BDA. Recebam com muito carinho, com uma salva de palmas, o Breno Santos. Salva de palmas. Uhul. Aê, Breno. Beleza. Bom, Breno, olha, eu gostaria já de agradecer você por a gente estar aqui reunidos e perguntar logo de cara uma coisa muito curiosa. O Breno... Você não começou na corrida desde pequeno, Breno? Se apresenta e conta pra gente, por favor. Aí, galera, tudo bem? Valeu aí pela grande oportunidade. Realmente, eu não comecei na corrida de rua, não vim desse esporte maravilhoso aí que entrega grandes resultados para as pessoas aí. Realmente, eu comecei no futebol. Vim aí desde os meus 10 anos no futebol, passei aí por categorias de base de alguns clubes, galguei aí um pouco no profissional, tive uma carreira bem curtíssima aí no profissional, que me agregou bastante experiência e é isso. Ô Breno, e você estava me contando que a sua posição no futebol era goleiro. Era goleiro. Me conta uma coisa, Breno, eu também sou apaixonado, aliás, um salve aí pro meu São Paulo Futebol Clube que... não vou nem comentar muito sobre isso, mas, enfim, Breno, que time que você torce, Breno? O melhor do Brasil, né? O Palmeiras. Não, olha, eu como São Paulino confesso, né? Tá dando mais orgulho o Palmeiras, muito mais do que o meu São Paulo querido, viu? Mas é do coração. Ô, Breno, você era goleiro, então. E como é que é, assim, levar gol, Breno? Assim, já aconteceu levar uns frangos? Olha, não é nada fácil. Como eu sempre falo, eu não era um goleiro de grande estatura, né? Eu tinha um biotipo muito bom assim, pro gol. Então eu focava nas outras capacidades. Eu não sou grande, então eu tenho que ser bom na saída. Eu não sou grande, eu tenho que ser rápido, ágil e pensar sempre à frente do atacante ali, né? Então, não é fácil, né? A vida de goleiro não é fácil. Eu acho que não existe um goleiro que nunca levou frango. É apenas aquele que não joga, né? Aquele que fica no banco de reserva. Sim, já tomei já falhei, já. Falo assim que o goleiro que sempre joga, ele pode ter certeza que uma hora ele vai falhar e a torcida vai pesar na cabeça dele. Então, sim, a gente faz grandes defesas. Às vezes faz um erro ou outro, mas o que eu falo quanto mais o goleiro joga, mais ele vai adquirindo experiência, as falhas vão sumindo. Então, depois quando eu já passei para a categoria sub-20, categoria profissional, então os erros eles já diminuem. É interessante isso, ô Breno. E qual que era a sua dica, simplesmente quando tem pênalti? Você tinha algum treinamento ali ou você é mais pelo feeling ali, se o cara posicionou a bola, você já sabe onde é que ele vai bater ou não? Olha, a gente, entre os goleiros, entre os treinadores, com base nas experiências dos treinadores e outros goleiros e também com a nossa, a gente vai criando uma percepção de como o cara, se ele fica muito na diagonal, se ele fica muito, às vezes ele vai bater reto. A gente procura sempre esperar o máximo e sair rápido, né? Trabalhar essa agilidade e sempre também estudar. Hoje a tecnologia está a favor do futebol, então hoje os goleiros estudam muito os batedores, mas antigamente, na minha época, não tinha esses recursos. Então a gente ia muito pela aquela coisa de sentimento do que ele está ali no momento do jogo, olhar bem pro batedor e esperar o máximo. Esperar o máximo. Como você mencionou, né? Um goleiro que ele é alto e tem um reflexo, ele é o goleiro perfeito, né? Sim, sim. Agora, a estatura, às vezes, nem sempre é um fator determinante, né? Como você disse, isso é bem interessante. E, bom, e aproveitando também essa parte, eu gostaria de perguntar para você. Você não
levou adiante essa carreira profissional. Conta aí, então, Breno, como é que foi esse final da carreira profissional, essa transição aí na sua vida, que você estava contando aqui de bastidor, ele já vai explicar melhor, mas tem uma parte assim que te pegou nesse finalzinho. Por favor, Breno. Então, o futebol, eu falo que é meio ilusão, né? Porque a gente vê na televisão tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, os bastidores é um pouco difícil, assim, né? Eu não tinha uma estatura boa, mas era um bom goleiro, assim, pelo que eu via, né? Todo mundo confiava, né? Então, o final da carreira, ele veio porque não foi nem por nenhuma lesão, não machuquei nada. Graças a Deus, quando eu jogava, era um cara que tinha poucas lesões, me machucava pouco. Foi por conta de situação financeira, né? Que no futebol, um clube pequeno, o mês ele tem 90, 60 dias ali e até mais. Então você acaba se virando homem, aí você tem vontade de ter seu dinheiro no bolso, ter seu carro, querer suas coisas. Então foi pesando muito para esse lado. E aí eu parti e falei assim, pô, eu preciso trabalhar. Eu quero ter uma família, quero ter um estudo futuramente, quero ter uma estabilidade financeira, então eu preciso fazer agora para depois eu ficar mais tranquilo. Então pesou mais nessa parte porque eu comecei a trabalhar e treinar. Só que começou a pesar, as oportunidades não apareceram, as que apareceram não eram tão boas. E aí eu coloquei na balança assim, pesou muito para mim poder parar e ter que decretar o fim da carreira aí, precocemente. Interessante. E como é que foi esse final, Breno? Você ficou mal, assim, você não sabia direito o que fazer? Conta pra gente. Então, como eu mencionei, né, no esporte, desde os meus 10 anos, praticando esporte, sempre fazendo exercício de força, então o corpo acostuma. E quando eu parei, foi um baque, né? Tipo, tem que trabalhar, acordar cedo e dormir tarde, e fazer as coisas e não ter tempo para treinar. Com isso veio o sedentarismo, sobrepeso, ganhei muito peso. Eu pesava 78 quilos, fui para 97 quilos e me sentia para baixo, não tinha muita motivação a não ser trabalhar em casa, trabalhar, dormir e trabalho. E acabou gerando muito estresse, né? Fiquei bem depressivo, não sabia o que fazer e foi bem difícil. Então, acredito que nesse momento da sua vida surge a corrida. Sim, então, por já ser do esporte, eu me cobrava muito em questão de estética, né? Tô gordinho, tô com o peito saliente, a barriga saliente, então, vou dar uma... A gente é leigo, né? Era leigo, então falei, vou dar uma corridinha, né? Que é aquele famoso Cooper, né? Vou fazer aquele Cooper na rua e vou correr. E aí eu acabei me desafiando, né? Vou até tal lugar e voltar. E na época, isso meados de 2012, 2013, a gente não tinha muito recurso, como relógio GPS, até tinha, mas era bem difícil a gente ter acesso. O smartphone já não existia com um app de GPS, então eu não tinha relógio, não tinha celular, era aquele celular bem antigo, de teclado, então eu falava, vou daqui, eu morava no Terra Branca, vou daqui da minha casa até o recinto e voltar. Eu ia, chegava no meio do caminho, doía a barriga, doía a canela, doía tudo, mais andava do que corria, mas ia. E aí eu cometi aquele erro de iniciante, né? Começava na segunda, ia segunda, terça e quarta, na quinta e na sexta, e no sábado e no domingo não ia porque já estava cheio de dor. Aí desistia. Aí foi indo, me desafiando, aí fui aprendendo e consegui aí perder alguns quilos, mas não era nada do que eu buscava ainda. Interessante, muito legal essa parte, Breno. E aí, assim, conta melhor assim, como é que você dá sequência nisso? Como é que o Breno entra de vez nesse mundo da corrida, nesse mundo dos esportes, por assim dizer, o atletismo? Como que acontece isso, Breno? Então, eu lembro que eu entrei na Telefônica, né? Então eu voltava da Telefônica até em casa correndo, né? Aí conversando com os amigos, um falou, por que você não corre a corrida de rua?
por que você não marca assim num app, baixa esse app, aí começou a vir os apps, né? Aí meu amigo falou assim, né, o Mário, né, ele que é o meu padrinho na corrida de rua. Ele falou, ô Breno, vai ter uma corrida na Getúlio lá, eu vou inscrever você. Ele pegou, fez os trâmites lá, me inscreveu, era gratuita, e a gente pegou e foi. Aí eu corri lá os 5km que nem um doido, doendo tudo, mas consegui completar. Aí eu passei lá o pórtico lá, olhei lá no relógio, no cronômetro, ele falou 23 e alguma coisa, não lembro até hoje. Primeira corrida? Primeira corrida, 23 minutos, 5 km. Não sabia se era bom, não sabia se era ruim. Aí ele veio e me perguntou, ô Breno, que aí, como foi? Eu falei, fiz... Ele, louco, 23 minutos, que não sei o que, já tá correndo assim. Não, você tem que começar a pesquisar, a treinar. Aí conversando com um amigo, ele me pegou, ó Breno, tem esse livro aqui, ó. Aí o título era Periodização de Treinamento de Corrida de Rua. Aí comecei a ler, eu falei assim, nossa, aqui tem muito conteúdo bom, mas eu não sei interpretar muito bem isso aqui. Aí eu correndo um dia, e a corrida eu falo que ela é uma comunhão, como se fosse uma terapia mesmo. A gente está ali em comunhão, ouvindo o nosso corpo, pensando, raciocinando. Aí eu passando, correndo lá na Comendador, lembro até hoje, tinha uma placa lá da FIB, lá, vestibular 2000 e não lembro lá. Aí eu falei, cara, eu vou fazer fisioterapia. Não, vou fazer... existe educação física. Eu vou fazer educação física porque eu jogava futebol, eu tô correndo, faço esporte, eu vou fazer educação física. Assim, leigo de tudo, não sabia nada. Aí comecei a fazer, fui lá, fiz o vestibular, aquele para entrar mesmo. Fiz lá uma provinha lá que tinha. Aí mandaram eu levar a documentação lá e consegui entrar na faculdade, ingressei na faculdade e comecei a estudar ali. Aí nesse meio tempo eu até agradeço uma professora Elaine lá da FIB, é uma disciplina que não tem nada a ver com o curso. Ela me ajudou muito, que eu falo que a corrida te desafia, que você faz coisas que você não imagina que você consegue fazer. Então ela pegou e falou assim, Breno, por que você não faz o Enem para você tentar uma bolsa, né? Aqui na FIB, né? E você tá pagando, né? O curso é meio caro. Aí eu falei, cara, eu vou, mas eu não sei como fazer, professora. Ela falou, pega o livro aqui, ó, vai se inscrever, você vai estudar isso, vai fazer essa redação assim. Ela foi moldando, até que chegou, fiz o Enem lá, consegui a bolsa e consegui concluir o curso lá na FIB também. Aí, formando, né, veio dentro da FIB ali, tinha uma grade que era de projetos e empreendedorismo e tal. Eu falei assim, cara, eu tenho o sonho de ter minha própria empresa de corrida de rua. Então, o meu trabalho vai ser voltado à corrida de rua. E a gente fez lá o grupo, a gente montou a assessoria, daí eu bolei lá o nome, falei assim, acho que eu vou colocar Papaléguas, acho que eu vou colocar... Lembrei uns nomes lá, daí a professora, Breno, nada a ver. Aí meu Instagram era breno.run. Aí eu falei, B de Breno, S de Santos, run. Ela falou, legal o nome, complemento com mais alguma coisa, training, running. Falei assim, Breno Run, assessoria esportiva. Dela, show, Breno, é isso aí. Aí foi onde eu dei caminho, hoje eu tenho a assessoria de corrida aí, depois de longos anos estudando, buscando conhecimento. Já estamos no 4º ano, crescemos bastante nos últimos 2 anos. Pessoal ganhando confiança no trabalho, confiança no grupo também, então... É um trabalho que vem somando bastante aí na população de Bauru. Poxa, que interessante, Breno. E espero que seja assim, muito sucesso sempre, né? Eu não me apresentei, pessoal, mas vocês já devem me conhecer. Eu sou o Vinícius Daré, conhecido como Eliud Kipchoge albino, né? Eu sou um poltergar albino. Para quem não conhece o poltergar, né, Breno? Poltergar. Pessoal, é minha encarnação aqui na Terra. Só que na versão albino, né? Eu sou, mais brincadeiras à parte, pessoal, também gosto muito de correr, assim. Quando a gente trouxe o Breno aqui, eu falei, poxa, eu sou apaixonado pela corrida. E então, né, aproveito isso, né? Fora essa minha apresentação maravilhosa, depois vocês vão ver várias medalhas aí que eu vou trazer só de participação mesmo, né? Breno, como que foi assim o Breno na corrida? Você já falou que a sua primeira corrida chegou lá com 23 minutos, uma coisa assim, que é maravilhoso, gente. Eu faço isso depois de 10 anos correndo e chego nesse pace, né, nessa passada. Quais são os seus prêmios assim relevantes, Breno, que você tem?
Olha, pra ser bem sincero, não tenho grandes conquistas na corrida de rua, assim, eu falo que grandes conquistas que eu tenho mesmo são mais pessoais, como Legal. a melhoria na saúde de vida, né, na qualidade de vida, na minha saúde. Assim, grandes conquistas, assim, pessoais, que eu sempre falo, pessoal, às vezes como a gente tem esposa, tem filhos, tem trabalho, tem N coisas para fazer e ainda praticar um esporte, é muito difícil a gente manter o alto rendimento. Não, isso já é uma conquista, já é uma né, conquista. Breno? Assim, eu sou um atleta ali mediano, né, que corre ali seus 5 km ali na casa dos 18 minutos, que corre seus 10 km, isso bem treinado, né? Corre seus 10 km ali na casa dos 40, 39 minutos, a meia maratona ali já tenho 1h24 na meia maratona, recentemente eu tenho feito ali na casa dos 1h28, 1h27, esse ano eu fiz, maratona na casa das 3h20, 3h25. Então, gente, assim, vocês estão vendo como é que o Breno ele foi humilde ali em dizer que assim, são valores espetaculares, né? Mas claro, né, Breno, como você mesmo disse, hoje você treina como amador, né? Isso, sou um atleta amador e essas conquistas são pessoais. Para mim é muito valiosa, assim, porque como eu falei, todo mundo tem uma dificuldade. A gente não pode, dentro da dificuldade, encontrar desculpas. Lógico que a minha vontade, eu acho que como a vontade de quem corre para marcar tempo, para melhorar tempo, é sempre correr melhor, né? Fazer grandes marcas, estar no primeiro lugar do pódio ou sempre estar no pódio. Porém, não é sempre assim que acontece, né? A gente tem que ter um pouco mais de calma, porque também tem o meu biotipo, que não é favorável para as corridas de fundo, sou um pouco mais pesado do que os outros corredores. Mais alto também, né? Então encontra-se dificuldade, como os mais leves também encontram a sua dificuldade. Isso não é uma desculpa, mas assim, são objetivos, né? Eu falo que dentro da corrida a gente tem que colocar nossa meta para a gente não sofrer. Às vezes eu vou querer... eu corro para 18, eu queria comparar eu com um cara que corre para 16 minutos. Então, isso eu coloco para mim que 18 minutos é o bem treinado. Bem treinado, 18, 30 ali, 18, 19 que eu já corri, é bem treinado. Que é muito difícil para mim, para outros pode ser mais fácil. Mas a gente não pode, eu falo, sempre se compara com o seu eu de ontem, não com a pessoa A, a pessoa B, a pessoa Z. Sempre se compara com você mesmo. Porque às vezes você vai estar eu falo que cada dia é dia, né? Às vezes você está numa prova, essa prova não está tão forte, aí você corre bem, você chega em primeiro lugar e fala, nossa, o Breno chegou em primeiro lugar. Assim, já consegui, nunca consegui uma coisa que deixa bem claro, nunca consegui um pódio de primeiro lugar. Uma vez, bem mais novo, até eu tinha o treinador que é o Alex, né? O Alexandre da Invictus, né? Ele já foi meu treinador e um abraço até para ele. E ele falou, Breno, vamos na prova da USP e tal, né? Aí eu lá na prova da USP... E eu falei, eu não vou, professor, não vou, tal. Era meio carinha a inscrição. Aí ele orientou eu ir. Eu falei assim, professor, posso ir na pipoca para me deixar? Ele falou, Breno, se inscreve e tal. Ficou no meu pé. Eu falei assim, ele falou, então tá bom, vai lá na pipoca. Já que você é teimoso, né, vai lá. Aí eu peguei, nesse dia aqueci bem. Ele falou, aquece bem aí, vai fazer a prova. Aí eu falei, vou no 5. Ele falou, então vai no 5. Aí fui no 5... A hora que virou, saiu os 10, né? Virou, o pessoal dos 10 subiu, dos 5 virou. A hora que virou, já tava em terceiro. Então eu falei, olha, eu tô o terceiro. Mas daqui a pouco vem a boiada e passa, né? Aí eu fui indo. Aí o terceiro, o cara que tava em segundo cansou, eu passei ele e fui embora. Voltei, aí o primeiro lugar já tinha aberto bastante, aí eu fui, vou margeando aqui. Aí na hora que eu entrei na USP e olhei pra trás, o cara já tava mais de 300 metros atrás, não tinha nem aparecido. Eu falei, rapaz, se eu tivesse inscrito, era o oficial, né? Era oficial. Já teve alguns pódios ali de 5º lugar geral, 4º lugar geral, mas não é em provas mais fáceis, né? Vamos se dizer. Mas fica essa lembrança aí de que o dia que eu corri a prova na pipoca, eu ganhei no geral. Mas faz parte. Ô, Breno, mas eu também imagino que já deve ter ocorrido perrengue, né? Sim.
Já teve prova que você chegou a parar, já quebrou o ritmo, puxa, fui muito forte, Já. tive cãibra, Vixe, machuquei. E aí? Entre outras coisas que... Assim, já teve prova, sim, já. A minha primeira, eu conto e para todo mundo, minha primeira meia maratona, ainda estava com o professor Alex. O professor Alex é assim, a gente como treinador, eu estava em formação ainda, né? Então, ali como professor adquiri bastante experiência. E hoje eu trago para os meus alunos, né? Tava bem no início, iniciante. Aí fui fazer minha primeira meia maratona aqui em Bauru, uma prova muito difícil, com bastante subida. E eu nunca tinha tomado carbogel. Aí eu nunca tinha tomado o carbogel, né? Aí fui tomar. Na prova, levei um para tomar na prova. Aí tinha feito pré-treino, aquecido bem, fiz o primeiro 10 km bem forte. Lembro que tinha passado forte, tava brigando na frente ali. Aí quando eu já tava no final de prova ali, para uns 16, 17 quilômetros ali, passou dentro do Sambódromo, subi minhas Nações. Tava descendo a Nações para ir lá na Rodrigues e voltar pro Bauru Shopping, acabava no Bauru Shopping. Aí eu falei, vou mandar esse carbogel aqui pra ver o que é. Coloquei o carbogel, aí deu aquela desinteria, né? Aí tive que abandonar a prova, largar a mão da prova pra ir pro banheiro, porque o negócio ficou feio. Sério? E cãibra, dor. Recentemente, o ano passado, fui fazer uma meia maratona também no Rio, que assim, a gente corre aqui em São Paulo, não é acostumado com beira-mar, dá muita diferença. Cheguei lá, tava quente, umidade muito alta, saí forte, isso foi recente, tá? Foi recente, depois de muitos anos de experiência. Saí muito forte, aí passou os 10 quilômetros forte, passei para 39, 15, já não estava programado, mas quando você corre no nível do mar, você tem oxigênio, você fala, cara, tô bem, tô bem, vou embora. Aí chegou lá, tinha um grupinho lá sentado, batendo palma assim lá na orla lá. Eu peguei falei, peraí que eu vou sentar. Eu sentei do lado das meninas lá, fiquei sentado lá, as meninas, não, vai embora, você tá bem. Aí o cara pegou na minha mão, peraí que tá doendo aqui, não tô aguentando respirar, Recentemente também teve a Maratona do Rio esse ano. Teve até alguns blogueiros aí que fazem cortes pra pôr no Instagram de corrida, né? Uhum. Ele pegou um trecho da minha chegada na Maratona do Rio. Cheguei com muita cãibra, desidratei ali, tive uma torção no tornozelo no KM 25, né? E aí sobrecarregou minha musculatura porque eu tive que compensar na outra perna para poder. Falei, cara, vim de Bauru aqui no Rio, não vou terminar a prova. Fui para cima com dor no tornozelo, musculatura bem cansada, faltando... acho que 800, 700 metros, já vi ali a chegada. Aí as câimbras começou a dar na coxa, no glúteo, no adutor, na panturrilha. Aí eu falei, cara, eu vou travar aqui e vou esperar passar um pouquinho. Aí a galera, vai. Aí eu comecei a balançar o braço e aí fui no embalo da galera. Muito emocionante esse dia, assim, um dia que já tá marcado, ficou marcado muito que você fazer a Maratona Internacional do Rio. Mais de milhões de pessoas lá na torcida, um monte de corredor chegando, tendo câimbra, você passando. A sensação de você completar uma maratona já é incrível. E você tendo o apoio da galera ali, a galera gritando seu nome, falando. Eu falei, cara, que isso, cara, que atmosfera é essa? É muito... Mas assim, às vezes a pessoa fala, ele não estava preparado, ele não teve cãibra, fez uma má preparação. Assim, o ciclo da maratona é muito doloroso. Foram 6 meses de treinamento, 6 meses acordando de madrugada, comendo certo, abdicando de sair à noite, abdicando de estar ali um pouco a mais com a família, fazendo treinos dolorosos, treinos puxados. E assim, não é por falta de treino. A maratona é assim, é dia. Às vezes você vai fazer a maratona, não vai sentir nada, não vai ter cãibra. Às vezes você vai fazer 1, 2, 3 maratonas e você vai sempre ter cãibra, mas é uma reação do corpo. O corpo ele não está programado para fazer aquilo. Você treina, mas ele não, às vezes não tá. Então pode ser dia, você vai fazer, tem dia que você vai fazer bem, tem dia que você não vai fazer, mas isso não está relacionado. Agora uma pessoa que chega
com mal sul, ali tendo uma síncope, desligando da tomada, aí já é outra coisa mais preocupante. Né? Agora a cãibra, se você fizer às vezes um treino de intervalo de 10 repetições de 200 metros, pode ser que você tenha musculatura desgasta ou tenha cãibra a qualquer momento. Você pode ter dormindo, né, Breno? Dormindo, exatamente, dormindo. E aí eu gostaria até de entrar nessa pergunta sua e fazer uma pergunta muito curiosa que muita gente me faz também, né? Quando a gente conversa em academias e tal. Ô Breno, todo mundo pode correr? Cara, eu costumo dizer assim, a corrida de rua é para todos. Quando a gente nasce, a gente aprende lá engatinha, sempre a gente sentar, engatinha. Aí quando aprende a andar, o que faz? Começa a correr. Então a gente já nasce com essa habilidade, com o instinto de correr, porém a gente perde devido às situações na vida. Eu falo que a corrida é para todos, a corrida ela é democrática. Só que hoje se prega que você deve correr num ritmo, você tem que correr sem parar, você tem que ter o tempo, senão você não entra não se enquadra no título de corredor. Então hoje a galera tá vindo, a Federação Paulista, a FPA, publicou alguns anos atrás um artigo ali, antes da pandemia, tem um artigo científico lá deles que a corrida de rua tinha aumentado 110%. Hoje aumentou mais de 200% a procura pela corrida de rua. Então, vindo disso, vem muitas pessoas com sobrepeso, com hipertensão, diabetes. Eu falo que tem um rapaz, eu não lembro o nome dele, ele corre a São Silvestre com uma perna de muleta. Então a corrida ela é para todas. Porém, tem que ter um entendimento que é um esporte a corrida. E esse esporte ele tem as metodologias, os métodos. Se vocês aprendem, quem estiver iniciando, aprende a metodologia lá do início, você vai ter sucesso na corrida. Agora, se você quer pular etapa, você não vai ter vida longa na corrida. Então, hoje o mundo se tornou muito imediatista. Quer tudo para ontem. Quero correr, eu tenho que correr igual a minha vizinha está correndo, porque ela comprou um tênis rosa, comprou um relógio colorido e pôs uma meia colorida e ela está correndo, e ela correu faz uma semana, e ela correu uma prova lá sem parar. E eu falo que a corrida, às vezes você tem um histórico de infância que você fez ginástica, você fez vários esportes quando criança, então você vai ter uma predisposição. Isso. Quando você começar, você vai correr mais fácil. Tem aquela pessoa que nunca fez nada a vida inteira e ela ficava na educação física na arquibancada e não fazia nada, só olhando a aula. Então ela vai ter uma dificuldade maior. Porém, ela pode correr também, mas só que tem um método para ela e tem um método para quem já corre. Então certeza. Tem que ser respeitado isso. Hoje em dia, nós treinadores encontramos essa grande dificuldade na prescrição de treinamento para quem está iniciando, porque ele fala, professor, você passou assim, eu fiz assado, porque eu acho... Não, faz assim por mais que esteja fácil. Porque a gente está engatinhando, a gente está construindo. Eu falo, a gente está construindo um alicerce, precisa construir um alicerce da corrida. Porque a parede ela não sobe sem um alicerce. Pode até subir, mas ela vai cair. É o que acontece com o pessoal na corrida, quando começa. Eu quero já começar fazendo tiro. A pessoa começou uma semana, um mês, já está fazendo treino de profissional. Profissional. Eu vi lá na IA, no YouTube, um blogueiro lá. A IA mandou, coloquei lá meu peso, minha altura, isso, coloquei todos os meus dados. A IA mandou uma planilha de treino. Eu tenho que fazer 10 tiros de 200 para 30 segundos. Aí a pessoa vai lá, faz o primeiro para 30 e poucos e não consegue fazer os outros 9 para entregar. Então tem que ter esse aprendizado, E esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento. De um profissional. Assim, eu oriento, é como assim, uma pessoa que tem problema cardíaco, ela procura o quê? Um cardiologista. Ou uma pessoa que tem problema ósseo, ele procura um ortopedista. Aí eu falo para os meus alunos, pessoal, você está com problema, com dificuldade de comer, então você tem que procurar um profissional da nutrição. Você está com problema, não sabe prescrever, não sabe treinar, você tem que procurar um personal, um treinador de corrida de rua, ou um treinador você quer aprender tênis, você procura, o cara também é profissional de educação física, mas ele é especialista em tênis. Então é esse entendimento que a galera tem. Porque a corrida, como eu falei, todo mundo sabe correr. Acha que sabe, né? Correr.
Só que tenha o meio certo para você ter longevidade. Às vezes você vai começar a correr desembestado, às vezes chega gente para mim e fala assim, Breno, eu treino segunda a sexta, aí domingão eu levanto cedo e faço 19, 20, 30 quilômetros. Eu falo, tá, mas quantas vezes você faz isso? Eu faço isso uma semana, aí na outra semana eu fico meio dolorido, eu não faço, porque me atraca a canelite e o joelho dói do lado. Eu falo, não é bem assim. Aí você vai olhar o volume, o cara quer correr 5 km com volume de maratonista na semana. Então, tem que ser bem entendido esse controle de carga, de volume e intensidade. Exatamente, você falou uma coisa muito crítica que eu escuto muito, né? Mesmo não sendo da área, que assim, né? Quando você chega para uma pessoa, a pessoa fala, olha, Vinícius, eu vejo você correndo, isso acontece muito comigo. Olha, eu vejo você correndo na esteira, é tão bonito ficar tanto tempo assim e tal. Eu falo, pô, mas por que você também não corre, né? A pessoa, sabe o que é? Eu já tentei várias vezes, mas nunca consegui. Então, é como você disse, né? Tem esses fatores ambientais, né? Esses fatores tecnológicos hoje em dia, né? Uhum. E a gente quer se comparar muito, né? E você falou assim, Breno, ao longo desse podcast, várias palavras que eu fui guardando, né? Por exemplo, eu compactuo com você em gênero, grau e espécie em dizer que eu, Vinícius, com 1,84 m, 90 quilos, eu treino para mim. Né? Eu não vou chegar a ser um Eliud Kipchoge, porque assim, biotipo é muito complexo, né? Por mais que eu perca peso, né? Por mais que eu perca massa, eu não vou ser igual a ele, né? Então, você vê muito isso, Breno, assim, você vê pessoas que já nascem com essa predisposição à corrida e outros que, assim, por mais que eles vão treinar, vai ser difícil chegar numa... Igual no futebol, né? Acredito que em muitas coisas da vida. Na corrida se aplica isso também. Sim. É muito complexo falar, né, sobre isso, porque às vezes a pessoa você fala para a pessoa, ela fica ofendida. Às vezes tem aquele cara que fala, Breno, eu quero correr o 5km sub-20. Aí você olha assim, a gente com uma experiência, né? Longe de mim tem pouco tempo ainda, mas a gente já consegue ter aquele olhar clínico. A gente fala assim, cara, por dentro a gente fala, cara, vai ser difícil você... Porque o biotipo da pessoa não ajuda. Assim, o físico dela não ajuda. Mas, cara, você pode ser feliz correndo. E chegar próximo. Chegar vezes, próximo. Né? Se você correr 25, você pode ser feliz correndo nas casas 25. Isso. O que tá matando o pessoal que começa a correr é o bendito pódio da categoria. É o bendito pódio. Eu falo assim, eu trabalho lá na BDA, sou treinador na BDA, e a gente trabalha com a iniciação, sou da iniciação 3. Então, até até os 11, 12 anos, as competições, elas são... entrega medalha para todos, são medalha para todos. Que legal. Então, a partir daí, eles já começam primeiro, segundo, terceiro. Né? E não tem categoria. Você não chegou no primeiro, segundo, terceiro, você não sobe no pódio. Então, é interessante ter esse entendimento. Não, a pessoa fala assim, não, eu tô vindo pela saúde. Lógico que com o tempo você treinando, você vai começar, Breno, eu tô me desafiando, tô conseguindo, melhorei. Só que tem o pé no chão. Pode ser que com muito esforço, muito treino, você consiga. Só que o que acontece aqui na nossa cidade, vindo para o nosso cenário? Bauru é uma cidade que tem muita subida e descida. Se eu prometer para um aluno, você vai correr sub-20. Às vezes o cara está correndo 22 lá, e você fala assim, o cara tá correndo 22 na tampa, o cara tá chegando 22, não tá conseguindo. E eu vou prometer para ele... E sabendo que a altimetria que a gente tem aqui em Bauru sobe e desce toda hora, o cara o físico dele não vai ajudar. Que nem você é 1,84 m. 1,84 m, 90 quilos. A massa, cara, correr que nem você
contou pra mim que correu 10 km 40 sub-50. 49, Já é uma ótima conquista. É como você falou, é uma premiação pessoal minha, É a mesma né? coisa, eu fui um cara, ele tem 1,80 m. Querer chegar na seleção brasileira com 1,80 m. É difícil. Você acha que possível? Isso que eu ia perguntar, Breno. Você sente que muita gente tem, eu acho que essa falsa concepção até em termos de ciência. Você é mais alto, sua perna é maior. Muito pelo contrário na corrida, né? Tá, e isso, assim, tem umas bases de comprimento de perna. Fala melhor sobre isso, Breno. O que você tem sobre isso? Assim, é muito da pessoa, né? Biotipo. Tem aquele cara que ele é longilíneo de perna. Você vai ver o fêmur dele é grandão, a tíbia dele é grandão e o tronco já não é tão... Já um pouco menor. E os braços, aquele braço que bate lá no joelho. Aí você olha, tem o cara que é mais o tronco maior e já as pernas menores. E o cara é alto também. Você fala, pô, comparado o tronco e as pernas, não dá tanta diferença. Tem esse biotipo. Legal. Pro futebol, às vezes eu já vi no futebol Maurício, que foi campeão mundial com o Corinthians, Darley, que jogou no Goiás, eles tinham 1,78, era até mais baixo. O Maurício, ele jogou quando eu joguei aqui no Noroeste, categoria de base. Na época que eu tava aqui, ele chegou, teve acesso com o Noroeste, eu treinava com ele, eu era mais alto, poucos centímetros mais alto que ele. Eu falava, rapaz, esse cara já foi campeão mundial com o Corinthians, jogou campeão paulista, campeão não sei o quê. Ele foi campeão mundial com o Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro. Chegou na seleção? Não, Então, às vezes, tem coisa que a gente tem que falar assim, olhar o cenário e falar assim, cara, existiu grandes goleiros com baixa estatura, hoje não tem. Hoje não tem. Acho que o mais baixo aí no Campeonato Brasileiro, eu não sei nem falar o nome de quem que é o mais baixo. Parece que é baixo, né? Olhando na televisão, mas às vezes não é. Não dá para falar um nome, são todos altos. Então, a gente olhar, fala assim, eu já vi um cara de 1,90 m, eu vejo com frequência, pode ser que tenha, né? 1,90 m, 1,84 m, com 90 kg, que não tem um volume, não tem uma prescrição de treino. Às vezes vai ter, assim, com salvo 90. Exceções, tem umas exceções, que o cara tem uma massa muscular. Porque o 5km ainda ele é uma corrida que de força. Se colocar força ali, você consegue na raça alcançar um sub-20. Mas dependendo do cara, você olha e fala, cara, não vai rolar um sub-20. Mas aí, a maioria dos corredores, eles têm uma estatura ali em torno de 1,70, né? Eles não passam disso. No máximo 1,80. Existem caras altos, assim, de 1,90 m que tem grandes marcas, grandes conquistas, assim, no Quênia, na Uganda, tem bastante atletas que são altos, até o Japão, acho que eu vi um japonês que era alto, ele fez uma marca muito boa numa maratona aí, acho que era uma Major. Então, existem fundistas com altos, com marcas boas. Hoje aumentou bastante. Mas só que você vê o percentual de gordura deles são muito baixo. Eles não carregam nada. Eu falo, quanto mais peso você tem, seu VO2 diminui. Exatamente. E você não consegue... Não consegue ter uma boa performance. É aquela ideia de você correr como se tivesse uma anilha amarrado no seu peso, né? É com você. Bom, Breno, olha, pasmem, gente, a gente já está com um tempo aí que já estamos chegando no final, né? Passa muito rápido aqui, um papo quando vai assim é muito gostoso. E é claro, né? A última pergunta é talvez a que assim, eu mais gosto de falar sobre isso, porque eu sempre fui um apaixonado pela corrida, né? Desde a minha época de faculdade, da equipe de atletismo da Unesp e tal. Parei um pouco, voltei. E eu voltei na pandemia. Principalmente por conta da saúde mental, né? E eu costumo brincar, né, Breno? Eu queria perguntar para você isso, que assim, eu já corro direto, né? Há 6 anos, pelo menos 2 vezes na semana. E toda vez que eu vou correr, eu começo os primeiros metros ali, a minha cabeça é instinto de falar para parar, né? A gente tem aquela luta mental, como você mesmo disse, né? É você com você mesmo, né? A corrida é assim. Breno, como que é essa luta mental para você, Breno, que hoje é um atleta que, poxa, eu considero um profissional, né? Mas pela sua idade, etc., e treinamento é amador.
Breno, isso acontece com todo atleta? Assim, o nosso organismo com essa briga mental dele fala, você tá fazendo muita força, para aí, cara. Como é que é isso, Breno? Assim, é direto, né? O atleta de alto rendimento, o atleta amador, seja ele iniciante ou já avançado, briga em todo momento com a cabeça. O atleta amador briga para ele falar assim, nossa, hoje eu tenho que treinar, o sofá tá mais gostoso, eu vou ficar aqui. E o atleta fala assim, não, eu posso mais um pouco. Não, meu treinador tá lá gritando, a perna tem que rodar, o braço tem que tá cadenciado com a perna, então tá queimando, tá doendo e eu tenho que ir. Então, no esporte em geral, a cabeça é o que manda. Eu falo sempre que a cabeça é o que manda. A gente consegue fazer as coisas porque a nossa cabeça acredita naquilo. Se você, é uma frase que eu sempre uso lá na assessoria. Se você treinar, fica bom. Se treinar, fica bom. Então ele tá lá no treinamento, até pego no começo agora eu não pego tanto no pé, né? Mas no começo, quando eu comecei a minha assessoria, eu pegava muito no pé das meninas, principalmente, que elas corriam com fone. Elas colocavam aquelas playlists lá de tuxi-tuxi, sertanejo da hora, e tipo assim, elas... Tchau, professor, eu vou ir fazer minha rodagem. Ela colocava, eu tava a uns 2 metros, eu ouvia a música dela perfeitamente. Eu falei, mas gente... Como que você ouve a batida do pé, a sua respiração se você está ofegante? Exato. Como eu falo, por iniciante, a gente trabalha PSE, né? A percepção subjetiva do esforço. Então, leve, moderado, pesado, muito pesado. Uhum. Então, se você não tiver bem mensurado na sua cabeça o que é isso e como você perceber no seu corpo, a sua evolução vai ser muito difícil. Então, o yoga, você já fez yoga? Com yoga, certeza. A gente tem lá a parte do pranayama, né? Que é a parte da respiração. Então, a gente tem que trazer nossa mente para o momento presente. Então, a gente tem que concentrar ali no que a corrida é o yoga. Se você coloca um fone, é um fator externo que está colaborando para a sua motivação. É uma fuga ali, né? Uma fuga. Você está se auto-sabotando, se auto-enganando. Então, você precisa entender o quê? Não, eu estou indo para a corrida. A corrida é a corrida. O yoga é o yoga, o futebol é o futebol. Então, eu vou fazer isso aqui bem feito. Eu não vou sair correndo, não. Então, eu vou concentrar. O professor passou mobilidade, educativo, e esses educativos ele pediu para trabalhar, pisar assim, erguer a perna assim. Então, é difícil eu correr, ele mandou correr 5 km. É difícil eu correr os 5 km na postura bonita, peito aberto, pisando mais embaixo do centro, com a perna assim, assado. Então, eu vou tentar pelo menos 100 metros. Professor, consegui 1 km daquele jeito, então já estou progredindo. Consegui 200, consegui 300. Então, você está percebendo o seu corpo, trazendo a sua mente para perceber isso, e aí você vai ter evolução. Breno, muita gente fala, Breno, você tem uma postura bonita, sua perna é grande. Por quê? Às vezes, não vou falar que eu nunca usei fone, já usei fone, mas muito dos meus treinos para maratona, num circuito ali no Alphaville de 1 km, rodando 34, 33 km, e eu vi na batida, tchap, 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 e você copiando aquilo lá, sua cabeça copiando. É igual o cara que nada, o cara fala assim, você vai rodar 3 km na piscina, vai ficar contando azulejo? É isso. Com certeza. É o esporte dele. E se ele não trazer a mente para o momento presente, ele dá 3 braçadas, ele sai da piscina e vai embora para casa. Exatamente. É o que acontece na corrida. Comigo, não vou falar que eu sou o cara perfeito. Eu moro, como falei, moro no Terra Branca, já saí do Terra Branca e falei, vou fazer o longo aqui. Tava meio preguiçosão no dia. Hoje já, não vou nem comer direito, comi uma banana ali, vou sair, vou fazer, bebi água, vou levar água não. Tem 15 km, eu faço 15 km seco. Saía, vim aqui pros altos. Quantas vezes eu cheguei aqui, só eu e o relógio e Deus. Chegava aqui em cima aqui, velho. Porque você chegar ali, anda um pouquinho pra você recuperar. É a pior coisa. Andava um pouquinho, tô 9 km da minha casa, agora vou ter que... Não, vou voltar correndo. Aí você parou, você não volta. A cabeça, ela vence. É incrível. Ela vence. Então, parava. Então, tipo assim, você tem que estar em comunhão com você para correr. Porque senão, não vai. Você vai rodar 10 km, bater e voltar igual eu faço, sair da minha casa e ir 8 e voltar 8, ou ir 5 e voltar 5. Você vai chegar na hora de voltar, você vai, tem que voltar mais 5. Não, vou andando. Vou andando porque não vai rolar. Então, essa parte
parte mental é para tudo, tanto para quem alto rendimento, mais ainda quem tem alto rendimento, porque ele precisa ser estratégico, ele precisa saber as situações de prova, as situações de competição que ele precisa fazer. Então é bem mais que não até o iniciante. O iniciante ele precisa ter a cabeça e entender e falar assim, eu sou sedentário, minha saúde está comprometida, eu preciso não essa fórmula mágica que vai mudar, vai fazer eu emagrecer e vai fazer eu correr rápido. Não existe. Se treinar, você vai ter resultado. Se você enganar, você não tem. Você vai ficar pagando assessoria, você vai ficar pagando treinador, personal, vai ficar pagando, não tem. Tem que ir fazer, treinar e treinar. É isso aí, Breno. Poxa, é muito legal isso mesmo, né? Só reforço que a gente ouve muitas pessoas e a gente tem essa fuga de querer sair. Breno, olha, a gente vai chegando para o final. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta clássica que quem acompanha sabe, né? Breno, última pergunta, talvez eu acho que é a mais difícil, hein, Breno? Sir Isaac Newton, o nome desse podcast, que é o Bigode de Newton. Ele tinha bigode? Tinha. É isso aí, Brenão. Olha, eu agradeço muito sua participação. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, o pessoal te encontrar, sua assessoria. O momento que você tem é esse. Com você. Pessoal, agradeço o Vinícius aí a oportunidade. Obrigado pelo convite. Um momento aí único aí para mim, para minha carreira, para minha assessoria aí. Quero deixar aqui meu Instagram, breno.run, Breno com 2 N's, .run, esse é o pessoal. E o da assessoria é BS Run, assessoria esportiva. Dá uma força lá pra gente, segue, acompanha nosso trabalho. É um trabalho humilde aí, uma assessoria nova na cidade de Bauru, vem conquistando bastante coisas. E quem quiser treinar lá com a gente, está convidado a fazer uma semana de aula experimental, conhecer nosso trabalho e fortalecer aí e aprender muito com a gente. Legal, Breno. A gente fica muito feliz com isso e agradece muito sua participação. Pessoal, esse é o Bigode de Newton. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio, sempre juntos. Um abraço, pessoal. Valeu!